irmão Kelvis, o irmão Milton estará fazendo oração para a palavra de Deus, irmão, tá? Em Cristo. Então, essa é a família, né? A gente, às vezes, tem alguns percalços, algumas dificuldades, mas sempre perdoando um ao outro, entrando em sintonia e, com a graça de Deus, vencendo, transpondo as barreiras, né? Assim, eu já vou fazer 6 anos de casado. Nesse tempo, tem algumas dificuldades, mas graças a Deus, Deus tem me ajudado até aqui, né? Eu e minha esposa, não deixa de ter dificuldade, né, irmãos? Embaraço, algumas discussões, né? Porque é natural do ser humano. Onde tem duas pessoas, com certeza vai ter alguma discordância em um certo aspecto, num momento, né? Mas Deus tem nos ajudado e estamos aqui para honrar o nome de Deus. Amém? Porque a família foi depois que Deus constituiu nos dias ali, né? A primeira coisa sagrada mesmo que fez foi a família, né? Criou Eva para Adão. Então, e é o projeto sagrado de Deus, né? Então temos de lutar por isso, né, irmãos? E a gente está vendo que o inimigo tem, de certa forma, tentado acabar com isso. Ainda mais nesses dias, né? Nos dias atuais. O que tem levantado contra projetos contra a família, contra crianças, filhos e tudo mais, são muitas coisas. Mas eu creio que Deus vai nos dar vitória e, com certeza, Ele está voltando, né, irmão? Acabar com tudo isso. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus, aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Coloca de pé, igreja, nesse momento. Fazer oração para receber o homem de Deus. Hoje é um culto muito especial, um culto da família. É um dos melhores cultos que existe, a não ser o da Santa Ceia. Porque a família é um projeto santo de Deus. Maravilhoso e glorioso Deus e eterno Pai. Que nesta noite, Espírito Santo de Deus, vá presente na família nesta hora, Senhor. Vem estar usando o teu vaso, meu Deus, para nos ensinar, nos instruí-la, como prosseguir com essa família linda que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Que bom estarmos aqui, que bom conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu. Não tem nada melhor, nada melhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, ou projetasse aqui também, se tiver como, você no seu celular, fica à vontade. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor. É um trecho muito conhecido e eu quero me deter a um versículo. João 3,16. Quero me deter a ele. É uma passagem muito conhecida na escola bíblica dominical. Todo mundo sabe até falar de cor. Mas essa revelação para nós é algo sublime. Sem essa parte, nós não estaríamos aqui, não existiria igreja, não existiria nada do que nós conhecemos quando estamos adorando ao Senhor. Diz assim, para a gente ganhar tempo, eu não quero ler todo o versículo, mas você pode, todo o capítulo, mas você pode ler no seu lar, tá? Fique à vontade. No versículo 16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo
que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir esse versículo comigo? Eu sei que você não precisa nem de olhar na Bíblia. Existem várias versões, cada um pode ler na sua versão mesmo, não tem problema. O Senhor conhece, Ele sabe o que nós estamos falando aqui, que isso é verdade. Essa palavra é verdade. Vamos lá então? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Podei-vos assentar, amados. Podei-vos assentar. Fique aí com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, assim como Ele falou o meu, quando Ele estava ministrando ao meu coração, e me passando essa ministração. Em primeiro lugar, essa ministração veio de encontro ao meu coração. Então, aquilo que o Senhor trabalha no seu coração, fica fácil de você transmitir a outras pessoas. Se a irmã quiser abaixar só um pouquinho, eu não sei onde é que está o som aqui, só um pouquinho, porque às vezes eu posso me exceder, e aí isso, muito bom. Amados, vamos lá então. A gente sabe que sexo masculino, feminino, o Senhor criou isso para nós, seres humanos. Os anjos não existe isso. Anjos são assexuados. O Senhor criou a quantidade que Ele criou e está lá. Anjo não aumenta, não diminui, mas nós, seres humanos, Deus deu para nós essa capacidade. Quando Ele fez lá Adão e Eva, Ele falou uma palavra para eles: olha, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Aí o que acontece? Em cima de tudo isso que o Senhor fez, nós vemos que o ser humano, ele já sabia, Adão e Eva já sabia que eles eram semelhantes ao Senhor. Mas aí a cobra endemoniada chega para Eva e fala assim: olha, Eva, se você desobedecer a Deus e comer aquele fruto que Ele falou para você não comer, você vai parecer com Deus. E ela acreditou nessa mentira. Só, amados, que eu quero falar para você uma coisa, que cada dia que passa, o inimigo com seus ardis, ele tem aumentado e contado um monte de mentira. E você sabe por que muitas das vezes nós caímos na mentira de Satanás? Porque nós deixamos de observar a palavra do Senhor. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, olha, não tem sombra, não tem variação, não mente. A palavra do Senhor, já veio pessoas falar para mim que existe na Bíblia Sagrada lugares que parece que estão fora de contexto. Nós sabemos, e quando a gente faz teologia, a gente sabe que a Bíblia, ela foi feita da forma que foi para ficar fácil para nós a estudarmos, né? No tempos atrás, tempos primórdios, eles não tinham uma Bíblia como nós temos ela aqui hoje. É lógico, isso não tem nem como a gente colocar em questão, porque ela não era dessa forma que nós temos hoje, aqui na era pós-moderna. Isso é para mim e para você, é algo que é um presente de Deus. Nós podemos carregar aqui, amado, um compêndio, né, onde tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, e fala para nós tantas verdades. E às vezes nós deixamos de observar essas verdades em hinos que nós cantamos que não são teológicos, hinos que exaltam o homem, que fala para o homem que ele vai vencer, que ele não vai perder de jeito nenhum, ele é cabeça e tem que ser cabeça. Mas eu imagino, se todo mundo fosse cabeça, como é que ia ficar o resto do seu corpo? Como é que ia ficar esse negócio aí? Ia ficar sem ar, porque você tem que colocar roupa. Como é que faz isso aí? Não faz sentido. Mas muitas pessoas querem ser só cabeça. Eu quero ser, amado, flecha que acerta o alvo. O que o Senhor me mandar fazer, onde Ele me mandar ir, eu vou. Eu falo isso, amado, porque nós precisamos entender que é Ele, é quem manda, não somos nós. Não tem como a gente escolher o que Deus vai fazer. O Senhor está na porta do coração e bate. Aí eu abro um pouquinho e falo: Senhor, o Senhor pode entrar só nesse lugar aqui, naquele ali não pode, porque ali tem coisas secretas. Não, amado, Deus não vai trabalhar em minha vida, em sua vida, se nós começarmos a colocar compartimentos secretos onde Ele não pode atuar. O Espírito Santo, ele precisa receber em nós, amado, o livre acesso em tudo. Nós não podemos ter reserva com o Senhor. É óbvio que se eu fosse deficiente e não tivesse uma perna, o Senhor ia me aceitar da mesma forma.
Nós não estamos falando isso de defeito físico, mas estamos falando em relação a eu me entregar ao Senhor. Família, amado, é algo que nós precisamos guardar, as 7 chaves. Como já foi falado, princípios e valores não são negociáveis. Isso não é só agora no século 21. Eu não sei se aqui tivemos alguns irmãos que perderam alguém por essa Covid, né? Eu quero deixar aqui meus sentimentos se houve alguém. Se não, irmão, você é um vencedor. Você está aqui, você é um vencedor. Mas e os irmãos que foram também não é vencedor? É mais do que nós, amado. Na realidade, nós não somos vencedor, nós somos mais do que vencedor. A Bíblia nos assegura que somos mais do que vencedor. Não somos vencedor, somos mais do que vencedor em Cristo. Então, amados, mas as pessoas que já foram, eles não vão passar pelo que nós ainda vamos passar. Mas como Paulo disse, amado, em todas as aflições que ele passou, nenhuma o Senhor o desamparou. Então vamos lá, amado, vamos trazer aqui, vamos falar de família. Eu casei com 19 anos. Muitas pessoas falaram e pensaram, acharam que eu estava levando aquilo em brincadeira. Tinha 19 anos e a minha esposa era mais nova ainda, ela tinha 17. Então eu lembro que no dia que eu casei, eu ganhei uns brinquedinhos, ganhei uma chaleirinha de plástico, laranjadinha. Ela em casa tem até hoje uma pecinha dela, porque eu falei, não, essa aqui eu quero guardar enquanto eu estiver vivo. Se minha esposa quiser jogar fora, tudo bem, mas eu quero ficar com ela. Esse presente para mim é inestimável. Porque as pessoas me deram um brinquedo e eles queriam dizer assim, parece que esse menino não sabe do que ele está fazendo. Ele acha que casamento é brincadeira. Mas eu quero falar para você uma coisa, não é comemos o pão que nós mesmos amassamos, o diabo não amassa nada para mim comer não, irmão. Não, de jeito nenhum. A nossa alimentação vem do céu. Crente não pode de forma nenhuma abrir a boca para falar que Satanás está fazendo isso ou aquilo. Irmão, misericórdia. Nunca abre a boca, porque Satanás não tem poder, ele tem força. E a força é você que dá. O poder, o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluias. Então não tem nada para nós darmos para o inimigo. Nada. Não precisamos condenar ele, não precisamos falar nada para ele. Como o anjo mesmo nos ensinou, olha, o Senhor te repreenda, Satanás, né? Então, deixa isso com Deus. A nossa parte, o Senhor nos convidou para nós pregarmos as boas novas. E aí, a forma de moldar, de trabalhar em cada pessoa, isso é incumbência do Espírito Santo. Quando nós começamos a querer moldar as pessoas à luz daquilo que eu acho, que eu penso, dos meus dogmas que eu adquiri na minha caminhada, eu estrago um crente novo convertido e atrapalho o crescimento dele. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A teologia está aí para ensinar os novos convertidos, os pastores estão aí para discipular os novos convertidos, mas nós precisamos ser bênção na vida deles. E nós vamos tratar um pouquinho nessa noite também em relação a isso. Por que tem pessoas que saem do nosso meio? Por que tem pessoas que desviam? Por que tem hoje obreiros que desviam? Nós vamos tratar um pouquinho disso mais na frente. Mas eu quero falar, amado, que esse menino bonito que está aqui diante de vocês, né? Daniel José, meu filho, ele hoje está maior do que eu, né? Mas os cuidados que eu tive que ter com ele, mais 3 que eu tenho 4 filhos, amém? 4 filhos, que tanto de menino. Eu gosto, irmão, porque eu sou o 7º. É o filho da perfeição. Ela é minha irmã, né, a Isabel, mas eu sou o 7º. Eu sou mais bonito que ela, né? Se você olhar bem para ela e olhar bem para mim, eu sou mais bonito, né? Mas ela tem a beleza dela, né? Mas então, amados, o que eu estou querendo dizer, quando ele era pequeno, quando eu era pequeno, você também, meu irmão, acredita, eu não sei quantos anos você tem hoje, mas você também era pequeno e era bebê, e alguém teve que cuidar de você. As pessoas que casam hoje, a maioria que eu converso, eles falam que não quer ter filho. Eu falei, engraçado, né? Imagina se o seu pai tivesse pensado a mesma coisa, como é que você estaria? Onde você estaria? Nos milhões que estão lá embaixo que não sabe de nada do que está acontecendo aqui em cima. Então, assim, se todo mundo começar a pensar isso, vai ficar igual o Japão. Ter que exportar gente para lá, para poder ter mais pessoas lá. Mas não sabendo que o que o Senhor falou é crescer e multiplicai. Eu fiz a minha parte, já tem 4 aí, já chega, né? Mas agora a história vai continuar. E nós precisamos de entender, amado, que a célula máter da sociedade, a célula máter da igreja, vamos falar que, para nós, amado, a matéria-prima primeiramente vem do céu,
mas é em se tratando de pessoas, seres humanos. Deus, ele não morreu, amado, para o mundo. Uma vez eu vi um pregador falando que Deus amou o mundo, não foi as pessoas. Eu falei, engraçado, mas o Deus que eu conheço e o Deus que eu sirvo, o mundo ele fez, ele viu que era bom. Mas os homens, ele fez uma reunião e falou, façamos. E Deus usou a mão. O mundo, ele usou a palavra. Haja e ouve. As pessoas chamam essa palavra de Big Bang, eu chamo de Jesus. Porque João fala que no princípio era o verbo, era a palavra. Então foi Jesus e quem fez tudo isso. Mas não vamos entrar em questão teológica. Mas vamos lá, amados, então. A família, nós precisamos entender que é responsabilidade minha e sua nós continuarmos e se ensinarmos aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Mas nós ensinamos ele andando no caminho. O evangelho, o cristianismo, ele era falado, amado, e conhecido como o evangelho do caminho. Por quê? Porque as pessoas não ficavam paradas como hoje nós estamos. Eles saíam de um lugar para o outro, levando este evangelho, e todos os lugares que eles passavam, iam falando desse evangelho pelo caminho. Então, amado, hoje nós temos um templo maravilhoso como esse, aí nem calor não sente, olha que benção. Né? Mas antigamente, amado, os irmãos se reuniam, né, em lugares que não tinha esses assentos que nós temos. Na minha infância, amado, eu acho que todo mundo passou por dificuldades. Na minha infância, a gente não tinha esses encostos, né? O povo, negócio de encosto, ele já expulsava tudo que é encosto. Não tinha encosto não, mas hoje a gente tem um lugarzinho, tem lugares que tem poltrona, que senta, e é uma bênção. Você é alimentar da palavra de Deus. Mas entenda uma coisa, a sua casa, o seu lar, ela é uma extensão da igreja. Nós alimentamos aqui nesse domingo, você vem, recebe essa palavra, e na primeira oportunidade que você tem lá no seu lar, você vai colocar ela em prática. Você vai fazer o seu culto doméstico, você vai ensinar os seus filhos no caminho, como ele deve fazer. Mas e se ele crescer e desviar? Bom, não é para mim e para você uma doutrina, mas a Bíblia fala para nós que quando ele crescer, se for ensinado, não vai desviar. Não é doutrina. Porque tem muitas pessoas que acham assim, não, eu vou fazer e ele não vai desviar. Mas é uma questão de escolha de cada um. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. O pai do filho pródigo, ele não fechou a porta e falou, você não vai sair daqui. Eu não vou vender, eu não vou repartir a herança, eu não morri. Em outras palavras, o filho pródigo falou, poxa, você não morre. Você não morre, então eu quero a minha herança. Já que você não morre, reparte, eu quero a minha parte e eu vou seguir a minha vida, porque aqui eu não consigo prosperar. E aí a gente olha pra gente, quantas vezes acontece isso comigo e com você? Depois que os filhos pegam uma certa idade, ele vira e fala, olha, aqui em casa eu não consigo ir para frente, as coisas não funcionam. E aí a lágrima desce, porque nós é que sabemos o que nós passamos para deixar eles até onde eles estão. Mas eles ainda não sabem, mas quando ser pai, eles vão saber. E nós não precisamos de fazer nada, mas você não sabe o que eu fiz. Nós fizemos por amor, e aquilo que nós fazemos por amor, nós não podemos cobrar. Deus, de maneira nenhuma, Ele cobrou o amor que Ele deu ou que dá a nós. Se Deus cobrasse o amor que Ele deu a mim, amado, eu não estaria aqui em pé, compartilhando com você algo da palavra de Deus, porque eu não sou merecedor. Eu não sou, mas é graça. Graça é uma coisa que você não merece, graça é uma coisa que você não pagou por ela, mas graça é algo que a gente também demonstra em amor. Então, amados, quero falar para você, casadinho de novo, você precisa de investir depois para você ter um menino, ou uma menina, não sei, precisa investir. Não fica achando que, irmão, mas não, se você tem problema, faz igual Isaac, vai orar e falar, Senhor, abre Amado e o padre, o que tiver fechado aí, abre ele, Senhor, e permite que aconteça de vir. Mas e se Deus não quiser? Aí é com ele, irmão. Mas se você quiser, nós temos exemplos na Bíblia que o Senhor faz. Aí a palavra do Senhor fala para nós que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí nós não vamos de forma nenhuma sermos excusáveis de alguma coisa. Senhor, mas o Senhor não fez. Mas espera aí, estava lá na palavra. Quantas coisas eu fiz? Você só precisa crer, não é?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Se tem uma coisa que é impossível você fazer, é agradar a Deus sem fé. Então, amados, vamos lá. Depois que Deus fez o homem, então ele se perdeu. E agora então o Senhor precisava resgatar, trazer esse homem novamente para a presença dele. Os homens começaram a falar, a fazer o que eles achavam que era bom, o que eles achavam que era certo. Começou a colocar diante deles o que eles achavam, olha, é dessa forma que tem que ser, porque a minha família vem fazendo isso tradicionalmente. Então eu preciso continuar e vou ensinar isso para meus filhos, filhos dos meus filhos. E acabaram carregando tantos dogmas. E isso atrapalhava o mover de Deus. Aí a palavra do Senhor fala para nós que no Antigo Testamento o Senhor trouxe a lei para começar a padronizar e mostrar para o ser humano que Deus não é assim de qualquer jeito, que tem mais ou menos um rumo que o homem precisa tomar para que ele pudesse agradar a Deus. Mas Deus já sabia que o homem ele ia ser impossível de conseguir guardar toda a lei. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou falar uma coisa para você, se existe algo pior do que uma mente incauta, é quando alguém tenta manipular outra pessoa. Você já tentou, você que tem o seu marido que não é crente, você fica o tempo todo, eu queria tanto que você fosse um homem de Deus, ou você às vezes tem a esposa que não é crente, eu queria tanto que você fosse crente, eu queria tanto que você entregasse a sua vida do Senhor Jesus, para você ver o tanto que o trem é bom, né? Mas às vezes a atitude que eu tenho, ou que ela tenha, ou que ele tenha, não condiz com a palavra, e a pessoa fala, eu não quero esse Deus de jeito nenhum para me ter essa pessoa do jeito que eu tenho, não quero não. Ou às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa, mas mesmo assim a mente humana, ela não vou me render a isso. Quero falar uma coisa para você. A palavra do Senhor nos fala que a melhor coisa que tem é nós ganharmos sem palavra. Se possível, a gente possa usar palavras, mas quando usar, que a gente venha peneirar e colocar a melhor palavra possível. Porque quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, é com Deus, não é conosco. O que nós precisamos fazer é dar um bom exemplo, a gente precisa sempre buscar o Espírito Santo para Ele nos conduzir, porque quem está aqui agora, Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Ele está dentro de cada um de nós. Nós somos templo e morada do Senhor. Quando eu faço alguma coisa errada, quando eu peco, o Espírito Santo sai. Aí quando eu começo a orar e jejuar, o Espírito volta. Quando eu começo a fazer as coisas erradas, o Espírito sai. Imagina como é que ia ficar esse Espírito. Não, ele mora dentro de você. Você sabe, a pior coisa que existe é saber que você está fazendo alguma coisa errada e o Espírito Santo está ali dentro, gemendo e falando, não faz, meu filho. Não é assim, meu filho. Minha filha, não é assim. Deixa eu te falar, me escuta, eu estou falando com você. Mas aí a gente, mas é do jeito que eu quero. Não é assim com as crianças? A gente fala, meu filho, não toca aqui não, tá? Aí ele quer até derrubar se possível. Porque ele está te experimentando. E nós, depois de grande, a gente fica assim. A gente não dá o braço a torcer, mas nós somos assim. O Senhor fala, olha, você quer vencer? Então atenta para a palavra. Aí Josué fala o seguinte, não, deixa esse negócio de ficar tudo é Bíblia, 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 Bíblia. Não, o povo chegou lá com vinho rótulos, chegou lá com roupa rasgada. Olha, deixa eu falar para você, eu vim aqui para a gente fazer um combinado aí. Olha, a gente veio de muito longe. E eu quero estar junto com vocês, eu sei que vocês é povo de Deus. E o Senhor falou, olha, você não vai fazer associação com povo nenhum. Vocês são peregrinos, vocês não vão fazer associação com povo nenhum. É vocês o povo exclusivo. Josué não ora nem nada, tadinho desse povo, né? Entra aí, rapaz, vem cá conosco. E aí depois o Senhor aparece e fala, Josué, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu falei para você não se misturar com ninguém. Essas pessoas estão aqui. E depois ele descobre que são reis que estavam ali, onde ele ia destruir aquela cidade. Quantas vezes nós fazemos associações, amado, com coisas que a Bíblia já fala para nós, olha, não mente, mas tem a mentirinha do gasto, né? Tem aquela mentirinha para a gente sair de certas situações, tem aquilo que eu preciso fazer, ninguém não fez mal para ser ninguém, né? Mas vamos lá, amados. Então ele fez a lei para nós sermos guiados através dessa lei. E aí o homem começa a se bater no peito, falando que ele era bom porque ele estava cumprindo a lei. Mas o Senhor de lá já sabia que não estava cumprindo coisa nenhuma. Mas havia uma maldição para aquelas pessoas que não cumpriam. Mas aí, amado, Cristo
Lá a Bíblia fala para nós, no Novo Testamento, que Deus já sabia que o homem ia se perder. Deus já sabia que o homem não tinha condição de voltar ao caminho em espécie nenhuma. Tanto é que a palavra do Senhor fala para nós que lá em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo... começa no 19, 20, 21, começa a falar que o Senhor, ele tinha sido imolado lá nas regiões eternas. Sabe como é que era a eternidade, amado? Um caminho que não tem começo, não tem meio, não tem fim. O Senhor abre um parêntese e faz nós. Quando ele abre esse parêntese na eternidade e nos faz. Agora então, o Senhor continua na eternidade. Ele sabe o futuro e ele sabe o passado, porque para Deus não existe isso. Deus já está lá no meu futuro, Deus já está lá no seu futuro. Ele já está lá, porque Ele é Deus. Nós não entendemos isso porque nós temos uma mente encaixotada, e é isso que nos atrapalha de sermos abençoados em Deus. Porque a gente começa a limitação, a gente começa a colocar a lei da física, a lei da razão, a gente começa a colocar tantas coisas e não deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida. E aí as pessoas, diante dessa lacuna que o Senhor abriu para nos colocar, começam a falar, Deus não existe. Ah, se Deus existisse, por que está acontecendo isso aí? Por que isso e por que aquilo? E aí, devido a problemas que nós temos de interpretação, a gente começa, realmente. Eu trabalho no Hospital do Câncer, irmão. E eu vou falar para você que doencinha terrível é o tal do câncer. Sabe, pessoas que a gente vê assim, ela não sabe do que está acontecendo lá. Mas a gente vê a doença lá dentro da pessoa, e eu não posso falar nada. Quem sou eu? Quem vai falar é o médico dele. E por fora a pessoa às vezes, eu sou isso, eu sou aquilo. É igual Naamã, mas porém leproso. Mas porém está com um problema. Deus pode curar? Ele pode, Ele vai curar quando Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai levar. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para você, amados, é que você não sabe uma vírgula do que vai ser da sua vida. Você não sabe o que vai ser, se você vai conseguir sair dessa porta. Se você vai entrar por essa porta mais 100 vezes, mais 1000 vezes. Você não sabe se o arrebatamento pode ser agorinha, né? Porque não existe nada que impede do Senhor levar a igreja agora. Não impede nada. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Mas aí, amados, o Senhor abre essa lacuna, faz esse projeto, porque a Bíblia fala para nós que o Senhor, Ele já foi imolado lá nas regiões eternas. Deus já sabia que o homem ia errar. Deus já traçou o plano da salvação lá na eternidade. Não foi aqui. A gente olha muito para Cristo, para o sacrifício que Cristo fez aqui, que nós vimos. Mas na eternidade, esse plano, antes de fazer o homem, esse plano já havia sido executado por Deus. Amado, tem como você imensurar o amor desse Deus? Saber que eu ia me perder, Ele proporcionar essa salvação para nós. E aí Ele revelou lá no passado, muita gente não entendeu. No Novo Testamento Ele continua revelando isso aí. E muita gente continua não entendendo isso aí. Ele acha que a vida começou a partir de agora e que Jesus nasceu lá, né, em Belém. Ele veio lá da Maria mais o Zé, né? E é de lá que Jesus veio. Jesus, Ele é eterno, amado. Um Deus que vem agora, entra em um recipiente daquilo que Ele criou, de um corpo humano, para entender o que é ser humano, para poder resgatar o ser humano, porque foi um ser humano que se perdeu, e agora o ser humano tinha que pagar, mas não tinha nenhum capaz de fazer isso. Deus não estava lá, amado, no programa dele do dia a dia, assistindo esse culto, lá há tantos anos atrás, antes até de eu existir, Deus vendo lá, deixa eu ver o programa aqui do culto lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova, deixa eu ver o Daniel pregando lá. Aí de repente alguém pega de surpresa, Deus, deixa eu te falar, Adão errou lá, vai lá Jesus, vai resolver. Não é assim que a gente faz quando é menino, né? Vai lá, menino. Alguém bate no portão, vai lá, menino, resolver. Tem gente que pensa que é assim. Deus estava lá assistindo o futuro que estava acontecendo, e aí de repente alguém pega Deus de surpresa e avisa para ele. Aí ele fala, não, vai lá, Jesus, resolve. Não, amado, não foi assim não. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas, por isso que Ele pede para nós confiarmos nele. Mas nós não conseguimos entender, porque a gente quer saber como Ele vai fazer.
Porque as pessoas dizem que foi assim, e que foi assado, isso tem que acontecer comigo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, amado. Nós não devemos nos moldar a cultura, nós não devemos nos moldar a dogmas, nós devemos nos moldar a palavra de Deus. É ela que nos rege. Mas aí, irmão, porque nos dias de hoje, existem cantores que fazem Bíblia Sagrada, existem pregadores que fazem Bíblia Sagrada, existem denominações que fazem Bíblia Sagrada, e aí as pessoas começam a entrar em confusão e falar, mas a Bíblia do A, do B e do C é diferente da outra? Para que tem esse tanto de Bíblia? Ah, é porque a tradição dela, a tradução estava errada, essa palavra. Lógico, irmão. Não existe uma tradução para ficar fidedigna em relação a todas as palavras. Tanto é que essa palavra mesmo que nós lemos aqui, quando fala do Filho unigênito de Deus, se você for pegar, não seria essa unigênito, Filho único, Filho primeiro. Não, seria, na tradução, se nós formos pegar e colocar, seria o único da sua espécie. Jesus, ele é o único da sua espécie. Não existe nenhum outro como ele. A tradução seria isso. Mas vai mudar alguma coisa, irmão? Não vai mudar. Porque a essência é o Senhor Jesus, é o nosso Salvador. Foi Ele quem fez um sacrifício que nós seres humanos vimos. E esse sacrifício, amado, ele dividiu uma história onde há mais de 2021 anos atrás isso aconteceu. E até hoje é poderoso, que salva muitos pecadores. Mas existem pessoas que não acreditam. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos voltar para aquilo que é seguro. O que é seguro, o que é confiável, o que é ético, o que traz vida, a Bíblia Sagrada. Mas o fulano pregou que isso e que aquilo, está de conformidade à palavra? Se eu falar alguma coisa aqui, amado, que está fora da palavra, eu te peço em nome do Senhor Jesus que desconsidere. Eu sei que eu falei coisas de mim, eu falei um monte de coisas aqui, mas eu estou trabalhando uma didática para você entender o que eu estou passando para você à luz da palavra de Deus. Sim, aquilo que eu falo da palavra de Deus, se estiver em desacordo, irmão, por favor, em nome do Senhor Jesus, lança isso fora. Mas é a Bíblia Sagrada, meu irmão. Ah, mas eu não entendo, tem tanta coisa difícil. Eu tenho certeza que aqui tem, né, a teologia, tem um curso, não tem? É só você buscar, você vai entender. Ah, mas eu não consigo entender isso. O Senhor vai te dar revelação e a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: ei, te falta sabedoria, é a Deus que você vai pedir. Porque a todos Ele dá livremente e não lança no rosto. Já viu aquele negócio? Você pede um favor para alguém, aí de repente quando você tem... Ah, mas eu fiz aquilo para você. Deus não, amado, é amor. Amor não se cobra. Amor não joga, estamos 2-0, estamos 3-0, 5-0. Você já falou comigo 10 vezes. Até quando eu vou ficar... 70 vezes 7 começa? Começa com 70 vezes 7. Depois você continua aí para frente. A hora que acabar essa sessão, faz outra de 70 vezes 7. E assim vai. Porque quando você perdoa uma vez, amado, falar para você uma coisa, depois você fica sem vergonha. Você perdoa sempre. Sabe por quê? O perdão é divino. É uma moeda divina. Não é do ser humano, irmão. Perdão não é uma coisa inerente do ser humano. Perdão é algo inerente de Deus. Porque o próprio Deus nos perdoou enviando o teu filho para morrer por nós. Aí eu não consigo entender pessoas que viram e falam assim: não, eu vou deixar Jesus. Eu vou deixar Jesus. O campo nosso de batalha, amado, deixa eu te falar, palavras, conceitos, verdades e padrões. Esse é o campo de batalha que nós vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque em cima de tudo isso aí a gente constrói uma forma de vida, um modo de viver, um modo vivente, a gente constrói em cima disso. Mas se tudo isso não estiver alicerçado na palavra de Deus, nós vamos errar. Nós precisamos ter agora então um alicerce seguro para a gente continuar. Porque nós vamos passar para a nossa geração. Se eu aprendi uma coisa errada e passar para ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar passando. Uma certa vez, um jovem casou e foi perguntar para a esposa por que ela cortava o rabo e a cabeça do peixe. Era uma reunião no final de ano e ali estava toda a família dela. Aí ela: eu não sei não, meu bem. Minha mãe faz assim e eu continuo fazendo. Então, vamos perguntar para sua mãe, vai. Vamos saber. Vamos na fonte, o que foi que aconteceu, por que ela faz isso. Chegou lá na mãe: ô mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe
e a cabeça do peixe. Aí a mãe: minha filha, eu faço isso desde que era menina e assim, minha mãe me ensinou a fazer assim. Falei: é? Pai, mãe, mas então por que ela pediu para a senhora fazer assim? Aí eu não sei, pergunta para sua avó, ela tá aí. Aí chegaram na avó e falou: vó, por que a senhora cortava e falava para minha mãe cortar o rabo do peixe e a cabeça do peixe para poder assar? Aí a avó: uai filha, eu aprendi assim com a minha mãe. E a Bisa tá aí, vamos conversar com ela. Chegou na Bisa: ô Bisa, por que é que a senhora corta o rabo do peixe e a cabeça do peixe? Ah, menina, isso é coisa do passado lá, quando a gente não tinha condição, e olha lá, que era muito difícil até ter peixe. Mas quando tinha, a travessa nossa era desse tamanhozinho, então a gente cortava o rabo e a cabeça para caber na travessa, para me poder assar. Entende, amado? Tem muitas pessoas cortando o rabo do peixe, a cabeça do peixe, e não sabe nem por que está cortando. E não procura saber por que está cortando. E continua fazendo porque toda pessoa faz. E sempre foi assim e não precisa mudar. Mas aí a gente olha na palavra do Senhor, amado, sabendo que existe uma raiz. É na palavra do Senhor que nós vamos para a fonte. A fonte está na palavra do Senhor. E essa fonte, ela vem por sobre nós e de nós começa a jorrar, então, amado. Esse porquê, quando o Senhor fala, olha, porque, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo, porque Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Sabe por quê? Uma condenação já estava posta. A lei, ela já colocou uma condenação. Por quê? Porque todo aquele lá, se a gente for voltar lá no Gênesis não, lá no livro de Êxodo, quando começa a ver aquelas alianças que foi feito, a gente começa a ver lá que existia um monte onde foi feito ali agora então. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, olha, vai ser bem-aventurado os seus filhos, vai ser bem-aventurado a amassadeira, vai ser bem-aventurado os seus campos. Mas aí depois, se você não fizer, aí tinha as condenações. Mas a gente não consegue, irmão, deixa eu te falar. Sabe por que você não vence o pecado? Porque você não tem poder para vencer o pecado. Se você tivesse poder para vencer o pecado, Cristo não precisava ter morrido. Não precisava. Porque você é o cara. Você é melhor de todas as mulheres. Você conseguiu vencer o pecado. Você não consegue. E a palavra do Senhor fala para nós, amado, que todos pecaram e, portanto, todos estão destituídos. Ou seja, todos estão fora. Todos estão fora. Mas então, irmão, está lascado. Não está mais. Não está. No passado, se você for ver, quando a Bíblia fala para nós de Abraão, ele recebeu uma promessa e ele vivia na graça. Antes da lei, ele vivia na graça. Ele não precisou fazer nada para receber de Deus. Assim como nós hoje não precisamos fazer nada para ter mais a graça de Deus ou menos a graça de Deus. Ei, entenda uma coisa. Graça é uma coisa que é de Deus, não é minha nem sua. Não tem nada para nós fazermos para receber mais a graça. A graça de Deus, ela é superabundante. Porque quando agora Paulo fala, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguns teólogos na época começaram a falar o seguinte, então nós vamos pecar à vontade. Vamos sair pecando para tudo quanto é lado, porque quanto mais pecado, mais graça vai ter. Às vezes tem pessoas que têm essa mente, infelizmente, e acaba levando para esse lugar. Mas aí Paulo pega e fala assim, quer ver para nós? Se você quiser abrir a tua Bíblia, amado, em Romanos capítulo 5, vamos aqui no versículo de número, quer ver? Vamos no 6. No 6 ele começa falando o seguinte, olha, por que então diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Paulo ele estava combatendo aqui um erro teológico que naquela época as pessoas estavam fazendo. Vamos fazer o seguinte, ai, o que é isso? A graça, ela superabunda, então vamos pecar à vontade. Vamos começar a fazer muita coisa errada, porque quanto mais coisa errada a gente fizer, mais graça nós vamos ter. Aí Paulo, ele conserta, ele fala o seguinte, ei, tu é maluco, rapaz? De forma nenhuma, o que é isso? Aqui, o que ele fala aqui, ó, no versículo de número 2? Ele coloca um ponto de exclamação e fala assim, de maneira nenhuma! Nós longe, de forma nenhuma, de razão nenhuma, isso nunca vai acontecer. Nós não vamos permanecer no pecado, porque se nós morremos para o pecado,
O pecado não tem domínio sobre nós. Ô, irmão, mas peraí, agora você acabou bagunçando tudo, porque agorinha você estava falando aí que todos nós pecamos, e como é que fica esse negócio então? Como é que fica essa bagunça toda? Paulo fala o seguinte, olha, eu vou deixar todo o embaraço e vou correr para o alvo da minha salvação. Esse é o objetivo, amado. O alvo é Cristo. Você não vai ficar mirado, amado, nesses frutos errados que de vez em quando você faz. O erro nosso é esse, mirar para esses frutos e esquecer que a raiz que nós estamos pegando seiva, às vezes é a raiz do mundo. Às vezes nós estamos deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de buscar, deixando de ter comunhão com os irmãos, deixando de obedecer, né, o pastor no ensinamento que ele fala. Nós podemos ir no culto, mas eu deixo porque a pizzaria é bem melhor do que vir para cá, né? E aí essas coisas, o embaraço, os pecados, isso tudo, amado, começa a trabalhar em nossa vida e a gente fica achando que essas coisas é em primeiro lugar. Vamos voltar para a família? Nossos filhos estão vendo tudo isso. Eu acordo de manhã, de segunda a sexta, levanto meu filho, levo ele até a escola. Eu não faço isso mais, graças a Deus. Estou falando assim, nós fazemos. Levamos nosso filho até a escola de segunda a sexta-feira. Mas eu não posso acordar o meu filho para vir à escola dominical. Tadinho, ele já acordou a semana toda. Nós estamos ensinando para ele. O ensino secular é muito mais importante do que o ensino da palavra de Deus. Ensinar no caminho. Esse é o caminho que nós estamos ensinando. E quando lá na frente nós recebemos o produto da oliveira, que ela mentiu, ai Senhor, mas está lá ainda, né? Mas continua. Mesmo que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei em quem? Porque quando você vai no autor da sua salvação, amado, e fala, Senhor, resgata o meu filho, ele vai, o Espírito Santo vai e convence ele. Porque é ele que vai fazer isso. É ele que vai mudar você, meu irmão. É ele que vai mudar você, minha irmã. Ele que vai mudar eu. Eu preciso de mudança todos os dias. Eu falo, Senhor, eu quero ser crente. Eu preciso ser crente, Senhor. Eu preciso crer mais e mais e mais e mais. E eu quero viver em novidade. Eu não quero errar a mesma coisa e de repente eu estou lá na frente e quando eu olho para trás eu errei de novo naquilo que eu tinha errado e falei que não ia errar mais. Que negócio é esse? Mas aí quando nós começamos, amado, a voltar para a palavra, sabe o que acontece? Nós nem percebemos e nós afastamos do pecado. O pecado não domina, porque ele não tem. Mas quando a gente começa a olhar demais para o pecado, a gente esquece de olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente começa a fazer mais errado, e vai fazendo promessas, Senhor, eu nunca mais vou fazer. E o Senhor fala, melhor você não prometer, mas se você vai prometer, vai cumprir. Mas você não tem condição de cumprir, criatura. Porque se você tivesse condição de cumprir, não precisava de Cristo ter vindo. Entenda uma coisa, se renda ao pé do Senhor e fala, Senhor, miserável homem que sou, porque eu habito no meio de povo de impuros lábios. E eu sou um deles. Eu não posso eu não posso ficar de fora. E você vai ver, amado a Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu não quero estender demais ali, amado, senão a gente vai perder. Sabe por que muitas pessoas vêm para Cristo e eles aceitam, começam a caminhar com você lado a lado e de repente ele desvia? Vamos voltar, como que você falou com ele? Como que você evangelizou? Irmão, vem para Cristo, deixa eu te falar uma coisa. Ele dá carro novo, ele dá mulher bonita, o homem bonito, né? Deus, ele dá alegria para nós. Você não vai ter tristeza, você não vai ter decepção. Olha, tudo que você colocar a mão vai ser uma bênção, vai ser próspero. Olha, e começa a falar das coisas que o Senhor pode proporcionar, porque isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Mas Cristo não morreu para isso. Mas a gente coloca isso, interesse trivial, em primeiro lugar. Sabe no passado por que muitos irmãos vinham e lotavam as igrejas? Porque ele tinha o convencimento de que realmente ele era pecador. Ray Comfort é um evangelista norte-americano. Ele contou uma história muito interessante que cabe bem em nossos dias em relação a isso que eu estou falando. Ele contou o seguinte: 2 pessoas, eles foram fazer uma viagem e foi para dentro de um avião. E quando ele estava dentro desse avião, amado, chegou
comissário de bordo chegou, entregou um paraquedas para o caboclo e falou: olha, esse paraquedas aqui, ele vai te dar conforto na viagem. Ele é? Então tá bom, eu vou colocar esse negócio aí, porque eu quero ter uma viagem maravilhosa. Ele colocou aquele paraquedas, e quando ele estava com aquele paraquedas, ele notou que ele tinha um peso, então ele sentou um pouquinho mais na ponta, aquele paraquedas ali atrás, e ficou aquele negócio, né, incomodando ele. Mas ele falou: não, o moço disse que isso aqui é para melhorar a minha viagem, então eu vou ficar com isso aqui. E vai, de repente, a viagem estava longa e ele querendo melhorar, e nada do trem, porque o trem estava nas costas aqui, não tinha jeito dele melhorar de forma nenhuma. Que ele ficou com aquilo, falou: ah, gente, mas peraí, deixa eu chegar um pouquinho mais, né? E ficou com aquele negócio incomodando. E aí, amado, chegou uma hora que ele falou: não, mas ele falou que é bom, eu vou continuar com isso aqui nas minhas costas. E aí, amados, as pessoas começaram a falar para ele. Falei: tu é trouxa, rapaz? O que é isso? Você dentro do avião com paraquedas? Não, rapaz, o homem falou que o negócio é bom. Vamos lá, rapaz, coloca o paraquedas aí também, né? É bom, ele falou, o cara entende, ele trabalha aí na companhia. E aí o camarada vai e ficou com esse negócio, não deu nada, e outros começou a apontar o dedo para ele e falar: lá, é besta, rapaz, como é que o cara tá com paraquedas lá, rapaz? Larga desse trem aí, moço, larga de ser bobo. E no meio de toda essa frustração, ele começou a falar: rapaz, quer saber? Que é verdade mesmo aí, poxa. Se o avião cair aqui, todo mundo vai morrer, eu vou ficar com esse trem nada não, aí. Mas ele não sabendo que tinha uma porta de escape. E o avião, de certa forma, ele estava com um problema. E aí, amados, ele fala: quer saber de uma coisa? Eu não vou saber desse trem. Jogou esse trem no chão, falou: olha, eu não quero saber disso mais. E ai de quem falar para mim de tal de paraquedas. Eu dou um fim na vida desse camarada, eu não quero saber de paraquedas nunca mais. É uma mentira, me contaram uma mentira das mais absurdas. Todo mundo está falando que é um absurdo eu estar aqui dentro com esse paraquedas nas minhas costas. Não quero saber disso mais, e foi embora. Mas o outro passageiro, amado, chegou o comissário e falou para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Olha, eu quero falar para você, nós estamos a 25 mil pés. E eu quero te dar esse paraquedas para você usar, porque a qualquer momento você vai ter que pular do avião. Sabe o que aconteceu? Aquele camarada também sentou. Estava realmente incomodando as costas dele. As pessoas chegaram e apontaram o dedo para ele, porque todo mundo não estava usando o paraquedas. E todo mundo apontando e falando para ele que ele era trouxa. Rapaz, para com isso. Deixa desse negócio, rapaz, que mané paraquedas, moço, larga de ser bobo. Você sabe o que aconteceu com aquele camarada? Ele firmou o objetivo dele. O objetivo: eu não quero morrer. Se esse avião der pane, eu vou pular e vou me salvar. Não me importa o que aconteça. Eu não largo esse paraquedas. Pode vir agora o camarada que falou para mim que era para me colocar. Se ele chegar e falar: não precisa mais, eu não largo esse paraquedas. Eu vou largar quando eu saber o avião está lá embaixo, está em terra. Porque ele foi orientado, amado, que a qualquer momento o avião poderia cair. Nós, muitas das vezes, estamos tentando levar as pessoas até Cristo, falando para ele dos benefícios. Não é assim que a gente vai entrar na empresa? Primeiro a gente quer saber dos benefícios. O que eu vou ganhar? Quanto é o salário? Tem plano de saúde? Tem algum vale? Eu recebo alguma coisa? É assim. E a gente quer levar isso também para Cristo. E aí nós queremos que as pessoas venham. Quando eles vêm, de fato o Senhor salva, de fato o Senhor muda a vida, de fato o Senhor dá alegria, mas para aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam no Senhor, amado, é o que a palavra do Senhor fala para nós. Aqueles que confiam. Confiar é você entregar a vida, é você depositar a confiança. Mesmo que parece que as coisas não estão dando certo, você fala: mas eu confio em Deus. O dia que eu for arrebatado, aí sim eu não preciso mais de Bíblia. Lá no céu, meu irmão, você não vai andar de Bíblia lá. Ô, irmão, você é de onde? Eu sou de São Bernardo. Eu sou lá do Ministério de Vila Nova. E você, eu sou da Igreja Presbiteriana. Lá não vai ter isso não, meu irmão. Nós somos um povo de Deus. Nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós somos um povo único. Mesmo que aqui tem denominações, lá no céu não vai ter lugar, amado. Da igreja A, B ou C. E aí, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor disse que se não tivesse lugar, Ele iria para lá e ia fazer. Mas Ele falou: lá tem lugar para todos vocês.
Deus, amado, Ele gosta de quem você não gosta. Ei, isso é novo para você? Deus gosta de quem você não gosta. Ele morreu pela pessoa que você não consegue nem ouvir a voz dele. Deus morreu também por essa pessoa. Você precisa converter o seu coração e falar: eu preciso pregar, não religião, mas pregar salvação para essa pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus mostrar para ele que ele precisa de ter uma vida transformada, uma vida santificada, quando o Espírito Santo de Deus vir e convencer ele que de fato o mundo jaz no maligno, como o próprio Senhor falou, o mundo um dia, amado, vai de fato acabar, e a palavra do Senhor fala que não vai ficar nem raiz nem ramo, o Senhor vai queimar tudo isso aqui, já está posto, amado, o machado sobre a raiz. Isso aí é sobre Israel, mas quero trazer para você a conotação de que isso já é fato. Ninguém vai mudar isso, irmão. Mas se todo mundo aceitar a Deus, e aí então o Senhor não vai acabar com o mundo. Não vai, irmão. As pessoas não vão aceitar o Senhor, porque Ele já tem dentro de você, Ele já tem a sua dura cerviz. O próprio Senhor falou lá no passado que Ele ia fazer coisas grandes, maravilhosíssimas, mas as pessoas não iam conseguir ver. Sabe por quê? É revelação. Eu e você, nós estamos aqui porque o Espírito Santo revelou que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E as pessoas que estão lá fora, quando eles perceberem que esse mundo não tem saída a não ser, amado, vir para o Senhor, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando eu era menino, irmão, eu ficava pensando comigo o seguinte: eu nasci no berço cristão, não me vejo melhor nem pior do que seu ninguém. Eu me vejo pior. Porque Paulo, pouco tempo que ele aceitou a Cristo, ele pregou o Evangelho a tanto lugar. Eu ainda não fiz isso, não. Eu sou pior. Mas, quando eu aceitei a Cristo, eu ficava comigo o seguinte: eu tenho que desviar. Eu tenho que ir para as drogas. Eu tenho que mexer com a mulher dos outros e levar tiro. Eu tenho que roubar. Para me falar que Deus me salvou dessas coisas. Não, o ser humano, ele procura essas coisas e quer achar que é isso. Ou não procura. Não, eu sou tão bonzinho, eu não faço nada demais. Então eu não preciso de salvação. Eu achava que era isso. Deus tinha me salvado lá das drogas. Deus me salvou. Porque tanta gente ia lá na frente e falava disso que Cristo fez. E eu ficava: mas e eu? Vou falar que testemunho. Hoje eu entendo, amado. A revelação chegou até mim que eu era um pecador e precisava de um Salvador. Mas até então, antes dessa revelação, o homem acha que é o que ele faz. O que você faz, meu amigo, deixa eu falar para você, o que você faz como qualquer outro homem. Se você for um mau pagador, você vai ser um estelionatário, você vai preso. Se você fazer alguma coisa, roubar alguma coisa de alguém, você vai ser preso, você é um fora da lei. A própria palavra do Senhor fala que a lei não foi feita para nós. A lei foi feita para os injustos. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Vamos pregar aos nossos filhos, à nossa família. Vamos ensinar o verdadeiro caminho que eles precisam andar e vamos andar no verdadeiro caminho. É em Cristo que nós conseguimos a força, amado. É em Cristo que nós vamos conseguir caminhar. Por nós mesmos e nossas forças não vamos. Às vezes nós vamos achar que nós estamos caminhando no passo certinho. E a palavra do Senhor fala que há caminho que ao homem parece ser direito. Mas no final é caminho de morte. Mas o Senhor veio, amado. Ele amou o mundo de tal maneira e viu que você não tinha condição de mudar a sua vida. Ele viu que você não tinha condição nenhuma de mudar a história de ninguém. E veio para poder salvar eu e você de nós mesmos e desse mundo que já está condenado. Porque a condenação, o próprio Senhor fala nesse mesmo versículo, a condenação é porque negaram o Senhor. Nós não vamos ser, amado, condenados por causa do pecado, irmão. Não. O pecado, Cristo pagou pelos pecados. Os pecados, Cristo pagou pelos pecados. Vou repetir novamente. Cristo pagou pelos pecados. Mas a condenação é, você não creu no unigênito Filho de Deus. E essa é a única porta de escape. Se pegar fogo aqui, se não tivesse nenhuma dessas outras saídas, tivéssemos que passar por toda aquela porta ali, irmão, todo mundo precisava ir para lá. Porque se não fosse para lá, ia morrer. E é isso que vai acontecer com este mundo, irmão. Não estou falando isso para dar medo em seu ninguém, mas o que já foi estabelecido, foi estabelecido. Nem que os 5 vire 6, irmão, não vai mudar. É isso que vai acontecer. Mas precisamos entender uma coisa, só vamos ter saída se formos para Cristo. Fontes de revelação, irmão. Eu até trouxe aqui para você, deixa eu te falar uma coisa.
Quais são as fontes da revelação? De que forma Deus ele se revela a nós? Em primeiro lugar, amado, a palavra. Primeiramente, a palavra. Segundo, a tradição. Depois, a criação, a razão e a experiência. De todas essas formas, Deus se revela a nós. Mas o principal é a Bíblia. A criação, a revelação, a experiência, todas essas coisas têm que ser firmadas em cima da palavra. Se não for primeiro a base, a palavra, não adianta você querer fazer um edifício acima que não vai sustentar, vai cair. Primeiro é a palavra. Então come a palavra, vive a palavra, ensina a palavra. É isso que Paulo falava para Timóteo. É isso que nós temos que fazer. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu volto a palavra a quem é de direito. Aleluias. Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Só a palavra mesmo. Porque não há outra coisa, não tem